Agora vamos preparar os nossos corações para ouvirmos a palavra de Deus. Graça e paz, irmãos, que alegria mais uma vez podermos estarmos aqui para estudar a verdade da palavra de Deus. Eu quero falar de um assunto hoje que eu tenho certeza vai impactar a sua vida, vai impactar o seu coração. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida de Jonas. Vamos tentar responder aqui dentro desse estudo porque Jonas, de fato, ele se dispôs para fugir do Senhor quando o Senhor o chamou e o havia comissionado para pregar a cidade de Nínive. Nós vamos para essa leitura, em nome do Senhor Jesus Cristo, tomar as nossas Bíblias. Vamos abri-la em Jonas, capítulo 1. Vamos ler aqui os 3 primeiros versículos. Jonas, capítulo 1, de 1 a 3. Em seguida, após a leitura, nós estaremos tendo uma palavra de oração, buscando a orientação do Espírito Santo para esta reflexão. Vamos ler a palavra de Deus. Jonas, capítulo 1, de 1 a 3, assim diz as Escrituras. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos reunidos em teu nome para meditar na tua palavra. Que teu Espírito, Pai, traga a nós sabedoria, entendimento espiritual. Abra, Pai, o nosso coração e a nossa mente para que esta palavra que é viva e eficaz, penetrante, venha nos trazer esclarecimento nesta oportunidade. Pai Santo, revela o teu Filho Jesus Cristo em cada coração. Fala conosco de uma forma especial. Nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Guia-nos a toda a verdade da tua palavra. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse livro de Jonas, ele só tem apenas 4 capítulos, mas são 4 capítulos profundos, contundentes. Fala aqui da história de Jonas. Jonas, ele era uma pessoa que conhecia o Senhor. Por exemplo, se você verificar no versículo 9 do capítulo 1, a Bíblia diz que ele lhe respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então Jonas, de alguma maneira, ele conhecia o Senhor. Ele tinha uma intimidade com o Senhor. Agora eu quero considerar com vocês, nesta oportunidade, que nós vamos verificar dentro deste livro de Jonas, profeta Jonas, que foi comissionado pelo Senhor, algumas coisas importantes para a nossa reflexão, para a nossa edificação. Então nós vemos aqui de uma forma tão clara que as 2 primeiras coisas que eu quero ver com todos vocês é que Deus, em primeiro lugar, ele escolheu Jonas e depois comissionou Jonas para ir e levar uma mensagem para Nínive. Agora, Deus disse ao seu pregador para ele clamar contra Nínive, isto é, para ele proclamar a mensagem de arrependimento contra aquela cidade. Só para um conhecimento histórico, aquela cidade de Nínive era a capital do Império Assírio. E lá naquele tempo, os seus exércitos, eles ameaçavam constantemente a Israel. Aqueles guerreiros assírios, eles eram considerados os mais sanguinários e brutais, e eles gostavam de inventar, de criar novas formas de torturar os prisioneiros.
E frequentemente, você sabe o que eles faziam? Eles arrancavam a pele das pessoas e muitas vezes eles as erguiam, elas no ar, espetadas no peito por uma grande lança. Talvez, pelo fato de conhecer a crueldade dos assírios, Jonas ele tenha relutado. Por quê? Porque o seu próprio povo já tinha sofrido muito, mas muito mesmo, nas mãos daqueles soldados sanguinários. Então, o que o profeta fez? Jonas, ele fez o que muitos homens fizeram, discordando do chamado de Deus. Talvez ele deve ter se admirado quando o Senhor Deus o chamou para pregar contra Nínive. Talvez Jonas deve ter dito para o Senhor assim: olha, Deus deve estar brincando comigo. Eu quero é mais que Nínive se exploda. Eu quero mais é que Nínive seja destruída. E assim, meus irmãos, Jonas, ele tentou fugir de Deus. Agora eu quero que você observe com bastante cuidado que ele desceu até a cidade portuária de Jope para dali fugir para Tarsis, né? Aquele destino mais remoto para onde ele poderia ir. Agora, é interessante nós observarmos que quantas vezes nós encontramos na Bíblia a expressão que alguém desceu para algum lugar, quando de fato está vivendo fora da vontade de Deus. Qualquer pessoa que sai do centro da vontade de Deus, ela sempre vai descer para algum lugar, assim como fez Jonas. Porque a vontade de Deus para Jonas é que ele ia e pregava para aquelas pessoas, para aquele povo pecador, para aqueles soldados sanguinários, porque senão Deus iria destruir aquela cidade. Mas nós sabemos que Deus é amor. Deus não veio para destruir as almas dos perdidos, muito pelo contrário, ele veio buscar e salvar o perdido na pessoa de Cristo. Então Deus é amor, faz parte da sua natureza. Algumas pessoas pensam que o amor de Deus é um amor pequeno, um amor minúsculo, é um amor que, igual o nosso, egoísta. Não, o amor de Deus, o tamanho do amor de Deus é do tamanho que Deus é. A palavra fala que Deus, ele é infinito. Ele é infinito. Então, ele não tem amor. Ele é o próprio amor. Deus é amor. Lembra que João, lá em sua primeira carta, no capítulo 3, ele diz que Deus é amor? Porque ele contemplou o Senhor Jesus Cristo naquela cruz, morrendo por aqueles pecadores, por aqueles soldados que havia torturado Cristo, que havia cuspido em sua cara, que havia batido em sua face. Quando João escutou aquelas palavras de Jesus dizendo para o Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Embora eles sabiam, sim Senhor, o que eles estavam fazendo. Mas Jesus disse para que o Pai não atribuísse, não imputasse aquele pecado na conta daqueles pecadores, mas na conta do próprio Senhor. Então, quando João, viu aquela cena, ele ficou estupefado e ele escreveu na sua carta: Deus é amor. Deus é amor. Queridos, quantas e quantas pessoas descem ao Egito porque ele sai da vontade de Deus. Porque o Egito, queridos, é uma figura do mundo. Lembra de Sansão? Sansão, ele desceu a Tímina e etc. Todos os homens, eles fogem de Deus por diversas razões. Uma delas é o medo. A outra é a fama. A outra é a fortuna. A outra, a fraqueza. E algumas vezes, por pura tolice. Mas eu não vi ninguém fugir da presença de Deus por causa da fé. Agora, Jonas, ele fugiu por causa do ódio pessoal contra aqueles a quem tinha sido enviado. Porque Jonas sabia que se o povo de Nínive ouvisse a mensagem e se arrependesse, Deus os perdoaria e pouparia aquele povo da destruição. Olha, você que me ouve nesta manhã, me escuta com bastante cuidado. Deus queria salvar aquele povo,
Mas, no entanto, Jonas, ele queria que todos eles fossem para o inferno. Talvez Jonas tivesse dito, não, 1000 vezes não, que eles vão para o inferno, pois é o que eles merecem. Essa aqui era a atitude de Jonas. Mais tarde, após o nosso Deus persuadi-lo a ir, na verdade, a contragosto de Jonas, ele acaba emburrado e também pedindo que Deus o faça morrer. Porque os seus sentimentos pessoais estavam tentando interferir com o modo de Deus agir. Queridos, aparentemente nós vemos aqui que Jonas ele não entendia, mas aos olhos de Deus ele não era melhor. Jonas não era mais justo do que aqueles a quem ele odiava tanto. E eu receio que hoje muitos cristãos têm a mesma falsa suposição. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 3, no versículo 10, não há justo, nenhum sequer. Então, queridos, se não há justo nenhum sequer, não se coloca numa posição melhor do que os outros, porque tanto eu quanto você, nós não somos absolutamente nada diante deste Deus soberano. Muito pelo contrário, eu e você, nós somos injustos, porque a Bíblia diz que não há justo, nenhum sequer. Essa palavra aqui, sequer, inclui a todos nós, inclui a você e a mim. Por quê? Porque nós éramos pecadores por natureza. E se hoje você conhece o Senhor, é porque Deus, por sua graça, mediante a revelação do Espírito Santo na palavra, te abriu os olhos para você crer nesta verdade. Agora, a única justiça que eu e você, como cristão, nós temos, é uma justiça imputada a mim e a você, que é a justiça de Jesus Cristo, a justiça que Ele nos dá. Agora, sem que essa justiça seja atribuída a nós, ninguém, mas ninguém mesmo, poderia ir aos céus. Então, meus queridos, a partir disso, nós podemos ver que a atitude de Jonas era completamente errada. E nenhum de nós pode pensar de si mesmo mais do que convém. Tem um texto tão precioso lá em Romanos, no capítulo 12, eu quero ler para vocês aqui, no versículo 3, para que ninguém pense além do que convém pensar. Romanos 12, verso 3, a palavra de Deus diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, por favor, não pense de si mesmo além do que convém. A palavra fala que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e que nunca peque. Vocês estão me entendendo? Que não tem homem justo sobre a terra. Agora, aquele que é justo, o nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Pedro fala que o justo morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus. Então, significa que Cristo morreu naquela cruz, o justo morreu naquela cruz, mas incluiu o injusto no seu corpo, para que o injusto morresse no corpo justo do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, ele não tinha pecado, mas ele morreu para o pecado. Então aquela morte de Cristo na cruz foi a minha e a sua morte. Jesus não morreu a sua morte, ele morreu a minha morte, ele morreu a sua morte. É por isso que Paulo fala em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Meu querido rádio ouvinte, lá naquela cruz, nós fomos crucificados com Cristo. Romanos 6,6 traz uma revelação tão linda, que diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Eu e você, nós morremos no corpo de Cristo. A salvação foi para
toda a humanidade. Então nós temos que pregar para as pessoas que Jesus morreu, mas que também o pecador morreu com Cristo na mesma cruz. Porque senão ninguém será regenerado. Porque o Espírito Santo não vai trabalhar fora da palavra de Deus. Hoje em dia, infelizmente, o povo não estão buscando mais a Cristo. Estão buscando só milagres, só curas, só prosperidade, uma série de coisas, mas não querem um compromisso com Ele. As pessoas não querem o Senhor, não querem o governo de Cristo sobre as suas vidas. Querem aquilo que Ele tem para dar, mas não querem a Ele. Agora, se você é um cristão, por favor, não fique iludido buscando as coisas de Deus. Busque sim o Deus das coisas. É muito diferente. Queridos, Jonas, então, voltando lá no nosso profeta, nós vemos que ele está lá determinado a fugir da ordem de Deus. Mas Deus, queridos, Ele não desiste de nós. E Deus, Ele está infinitamente mais determinado a fazê-lo, Jonas, a obedecer. Por quê? Pense comigo. Disputar quem tem a vontade mais forte com Deus não é uma competição justa, não é verdade? Porque Deus sempre vai vencer. Então, Jonas, ele poderia ter sido interrompido em qualquer ponto em sua viagem para Jope, mas Deus deixou ele. Deus permitiu que ele comprasse a passagem, embarcasse no navio que seguia a viagem para Jope, né? Então ele foi naquele navio fenício que ia de Tarsis, né? Que, aliás, saiu lá da cidade de Nínive e ele desceu para Jope, pegou aquele navio fenício que ia para Tarsis e Jonas embarcou com ele. Então, ele estava muito lá, exausto da caminhada até o navio. Jonas, o que ele faz? Ele entra no porão do navio e ele adormece. Agora, uma coisa interessante aconteceu. Porque enquanto ele está dormindo, Deus, ele prepara uma grande tempestade no mar. Na verdade, uma tormenta tão grande que aqueles marinheiros profissionais ficaram apavorados. E aquele capitão vai lá e acorda Jonas e pede para que Jonas ore ao seu Deus. A tripulação, o que eles fazem? Eles começam a lançar a sorte. Diríamos hoje, né? Tirar palitinhos. Para quê? Para determinar por causa de quem sobreveio todo aquele mal. Interessante que Jonas é identificado como culpado. E eles o interrogam para saber o motivo de todo aquele problema. Aí Jonas, ele admite que ele estava desobedecendo a seu Deus, fugindo da sua presença, né? E os marinheiros, eles ficam, diríamos, revoltados com a atitude de Jonas. Eles então, aqueles marinheiros, perguntam para Jonas o que eles podem fazer para reverter a situação e fazer a tempestade passar. Olha, eu acho que a resposta de Jonas os pegou de surpresa. Por quê? Porque lhes disse, né, que deveriam lançá-lo ao mar. Jonas disse, olha, vocês me lancem ao mar, que a tempestade vai parar. Bem, mesmo aqueles marinheiros pagãos, segundo nós vemos dentro da palavra de Deus, eles não eram homens sem coração, de modo que eles relutaram ali, relutaram bastante, né? E procuraram de todas as formas levar o navio de volta à terra. Então, quando eles ali reconheceram que os seus esforços eram vãos, porque aquela tempestade ficava cada vez pior, eles acabam orando ao Deus de Jonas, pedindo que o Deus de Jonas os poupasse e os perdoasse pelo que precisariam fazer, que era jogar Jonas no mar. Mas eles não queriam jogar Jonas no mar. Mas Jonas foi mesmo que pediu, olha, me lance no mar, que essa tempestade vai baixar, vai parar. O problema aqui sou eu. Então, queridos, quando tudo mais não funciona, lance o profeta ao mar. E assim eles fizeram. Então, quando a tempestade parou, miraculosamente, aqueles marinheiros ficaram tão impressionados que eles adoraram ao Deus de Jonas. E o que mais? E a Bíblia diz que eles ofereceram sacrifícios e fizeram os votos normais que os homens fazem
quando eles passam por esse tipo de experiência emocional. Mas não demora muito, logo eles se esquecem, aí acabou. Olha aqui, eu creio que seria fácil nós espiritualizar as suas ações e compará-las à salvação, mas isso é altamente improvável. O próximo evento, então, ele tem sido criticado, ridicularizado e declarado como impossível. Mas o próprio Jesus citou essa história do peixe como sendo representativa da sua própria morte, do seu próprio sepultamento e da sua ressurreição. Começando lá no verso 17 do capítulo 1, nós lemos o seguinte. Jonas 1, verso 17, está escrito assim: Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, ou seja, lá no ventre do peixe. Então aqui está falando da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo, porque Jonas é uma figura de Cristo. Todo o Antigo Testamento, eles são sombras das coisas que hão de vir. Percebe? Então aqui, por que a palavra fala que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe? Então, nós vamos observar aqui, capítulo 2, a partir do verso 1. Vamos ler Jonas, capítulo 2, de 1 a 10. Jonas 2, de 1 a 10. Se você puder estar acompanhando a leitura, é interessante. Assim diz a palavra de Deus. Presta atenção na leitura que eu irei fazer agora. Jonas, capítulo 2, de 1 a 10. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Nós lemos aí Jonas 2, de 1 a 10. Então, eu quero chamar a sua atenção aqui para uma coisa muito importante, que a primeira coisa que precisamos ver é que Deus preparou um peixe para engolir Jonas. Está claro aqui dentro da palavra de Deus. Então, é possível, eu não estou afirmando, é bem provável que esse peixe tenha sido uma baleia, ou mesmo um tubarão-baleia. Por quê? Porque ambos podem engolir um homem adulto. Algum tempo atrás, eu li um registro de uma baleia que havia destruído um pequeno barco, de onde os pescadores estavam tentando atingi-la com um arpão, mas que ela foi pega horas depois. Pelo menos um dos homens estava desaparecido do barco, que fora atingido por aquela baleia, e era tido como um morto afogado. Mas, no entanto, quando eles abriram a barriga da baleia, lá estava o marinheiro desaparecido. Aquele homem, quando foi tirado do ventre do peixe, ele estava todo branco, devido ali aos ácidos do estômago da baleia, e aquele homem ficou insano por vários dias, mas ele estava vivo. E posteriormente, ele recuperou os seus sentidos. Agora, esse aqui é um incidente interessante e também mostra que um homem pode sobreviver por certo tempo dentro do ventre de uma criatura marinha. Olha aqui, queridos, eu particularmente creio, ao contrário da noção
popular de muitos pregadores que Jonas de fato morreu. Muitos pregadores falam que Jonas não morreu. Mas o princípio da cruz, para nós, é que Deus só pode usar uma pessoa que passou pela cruz. E cruz fala de morte. Nós só podemos pregar a verdadeira palavra de Deus com autoridade, com ousadia, com intrepidez, com sabedoria dos altos céus, se nós, de fato, cremos que nós morremos com Cristo. Colossenses capítulo 3, verso 3 fala aqui: porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Deus não vai usar ninguém sem que primeiro essa pessoa passe pela morte com Cristo. Não tem possibilidade. E a palavra fala que Deus, ele não muda. Ele não muda. Jesus Cristo ontem, hoje e o será para sempre. Hebreus 13, verso 8. Então ele não muda. E se ele não muda, eu creio que Jonas, ele morreu no ventre do peixe. Eu quero que você observe no versículo 6 do capítulo 2, que diz assim, preste bem atenção, deixa eu ler de novo aqui, para que vocês possam ter a convicção pelo Espírito. Não vai perguntar para homens, não vai perguntar para o teu pregador lá não. Pergunte para o Senhor, para o Espírito Santo. Olha só, Jonas 2, verso 6, eu vou ler esse versículo, onde fala que Jonas morreu. A Bíblia diz assim, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Preste atenção. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Eu quero dizer para você aqui com toda a convicção que as palavras poéticas aqui de Jonas parecem pintar um quadro de morte, sepultamento e depois ressurreição. Olha, eu também creio que o fato de o Senhor Jesus ter usado Jonas como uma ilustração da sua própria morte, sepultamento e ressurreição, permite essa interpretação. Mas seja lá o que tenha ocorrido, após 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jonas foi vomitado sem cerimônia em uma praia. Olha, aqui fica claro como o Senhor começa a endireitar um pregador. Primeiro, que Deus matriculou Jonas na Universidade da Baleia. E a oração de Jonas, quando ele estava lá no ventre do peixe, foi a sua dissertação de doutorado. Por quê? Porque após Deus transformar o coração de Jonas, aí sim, este finalmente pegou a estrada para pregar a mensagem de Deus àquela cidade de Nínive. Vocês estão me entendendo? Vocês estão conseguindo acompanhar aqui o raciocínio? Olha, eu estou me lembrando que certa vez um fazendeiro ele vendeu uma mula para o seu vizinho e após certo tempo o comprador trouxe a mula de volta reclamando que não conseguia arar a terra com aquela mula, porque simplesmente a mula não obedecia. Aí o antigo dono disse o seguinte, olha, me desculpe, eu esqueci totalmente de lhe dizer uma coisa. Então o que ele fez? Ele apanhou uma vara que estava caída no chão e batendo depois na cabeça da mula. Interessante que imediatamente a mula passou a obedecer aquele homem a cada ordem que recebia. Então uma explicação é que algumas vezes nós temos de chamar a atenção da mula. E Jonas estava se comportando como uma mula, pois ele sabia o que precisava fazer, mas não estava disposto a fazê-lo até Deus chamar a sua atenção. E vocês vejam o que foi que Jonas ele sofreu. Agora, queridos, em seguida nós vamos ler no versículo 1 e 2 do capítulo 3. Jonas 3, quero ler os 2 primeiros versículos que diz assim. Presta atenção na leitura da palavra, que é muito importante para nós entendermos todo este quadro aqui. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Que eu te digo. Aqui, queridos, Jonas, ele recebe a sua ordem para marchar novamente.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta para você que me está escutando nesta manhã. Você não fica contente em ver que nosso Senhor Deus, Ele sempre concede a mim e a você uma segunda chance? Eu fico muito contente quando o Pai me dá mais uma chance para mim. Porque aqui, quando Ele chamou Jonas na primeira vez, Jonas, ele se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. Mas o Senhor dá a ele uma segunda chance. Aqui no versículo 1 do capítulo 3 de Jonas, que diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Interessante, né? Deus deu a Jonas uma segunda chance, uma outra oportunidade para ele. Queridos, assim também é nós. Você imagina só, se a nossa salvação, se ela dependesse da nossa imediata e total obediência, olha, eu creio que nenhum de nós entraria nos céus. Mas nenhum de nós, à primeira vez, nós não somos obedientes. Eu quero que você observe também que Deus, Ele não lhe permitiu pregar aquilo que estava em seu coração. Sem dúvida, um sermão no qual ele pediria que Deus não tivesse misericórdia e que destruísse a todos. Não. Deus lhe dá instruções claras, explícitas, para Jonas pregar exatamente a mensagem que Deus vai lhe dar. Não é uma resenha de um livro, nem a sua própria opinião, não o que sua mãe ou os diáconos lhe pediram para pregar, não é nada disso. Nem mesmo, talvez, o que ele quer pregar da palavra de Deus, mas estritamente a mensagem dada por Deus. Lembra que Deus disse aqui no final do versículo 2 do capítulo 3? Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Jonas, você vai pregar aquilo que eu mandar você pregar. Você não vai pregar invenção da sua cabeça. Você não vai inventar mensagens tendenciosas para iludir as pessoas. Você vai pregar a minha palavra, a minha verdade. Doa a quem doer. Tá certo? Aí Jonas foi. Porque Jonas havia passado pela cruz. Deus havia tirado ele da sepultura, lá do ventre do peixe, conforme diz Jonas 2, verso 6. Que ele fez ali, né? Subir da sepultura a vida de Jonas. Ele fez subir. Se subiu da sepultura, entende-se que Jonas morreu. Porque o próprio Cristo fala da sua morte, da sua ressurreição, referindo-se a Jonas aqui. Ele diz que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra, ou no seio da terra. Então, meus queridos amigos, irmãos em Cristo, Jonas, talvez ele queria pregar uma outra mensagem contra aquela cidade. Talvez. Mas Deus, talvez Jonas dissesse para Deus: olha, se eu pregar sobre isto, as pessoas ficarão aborrecidas e não voltarão mais. Agora, louvado seja o Senhor. Essa espada de 2 gumes, ela divide. E se vier a ofender alguém, que assim seja. Muitos, talvez aí a maioria dos pregadores, tem essa ideia que a sua principal responsabilidade é com a popularidade, para que o número de pessoas na congregação seja bom. Olha, queridos, você que talvez seja pregador que está me escutando nesta manhã, Deus, ele não está impressionado com popularidade ou com os números. Eu conheço muitas igrejas aqui mesmo em São José do Rio Preto que tem 3.000 membros, 2.500 pessoas, 1.500 pessoas. Olha, mas se você conversar com qualquer uma dessas pessoas, elas ainda não têm a certeza da salvação. Elas ainda não morreram com Cristo. Isso é uma perda muito grande. Por quê? Porque aqueles que estão pregando não têm a revelação da palavra, mas pregam aquilo que eles querem pregar para o povo. São pregações tendenciosas. Não aquela pregação que regenera, não aquela pregação que diz que se você não nascer de novo, você vai para o inferno. Não aquela pregação que diz que lá na cruz, Cristo ao ser crucificado, te atraiu no seu corpo.
Incluiu a mim e a você no seu corpo e crucificou a nossa natureza perversa. Nós morremos com Cristo. Eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Meu querido, atenta para essa verdade da palavra de Deus. Tá certo? Olha, meus queridos amigos, preste bem atenção que Deus ele não se impressiona com a nossa popularidade ou com os números. Porque aqueles que deixam de declarar todo o desígnio de Deus estão no caminho de Jope. Percebam ou não, e estão cometendo um grande erro. Porque é muito mais fácil pregar sobre o amor de Deus, sobre o fruto do Espírito, do que tosquiar ovelhas, falando sobre os pecados da carne. Mas algumas vezes Deus insiste que façamos nosso trabalho de redarguir, repreender e exortar. 2 Timóteo fala essa verdade de uma forma tão clara. Acompanha comigo lá, por favor, em 2 Timóteo. Abra sua Bíblia comigo no capítulo 4. Vamos ler alguns versículos aqui que ilustram esta verdade, que diz assim. 2 Timóteo 4, os versículos 1 e 2, que diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Versículo 3 fala assim: Pois haverá tempo em que não suportarão uma sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregando às fábulas. Isto aqui é ou não é triste? Uma perda para o cristianismo. Olha, meus queridos, se houve um tempo na história desta nação, quando o arrependimento e o reavivamento são desesperadamente necessários, esse tempo é aqui, é agora. Nós somos uma civilização decadente e paganizada, a despeito de todas as afirmações em contrário. E qualquer idiota pode discernir esse rápido apodrecimento da nossa fibra moral e também espiritual. Hoje, estamos vendo que os nossos adolescentes, eles estão se matando uns aos outros. O nosso governo está falido moralmente, mas os analistas, aqueles com óculos de lentes cor-de-rosa, insistem que tudo está bem, pois a economia continua prosperando. Olha, meus irmãos, que Deus nos ajude. Porque Jeremias capítulo 8, verso 20, a Bíblia diz assim: Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Palavra dura. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Isso é muito sério. Olha aqui. Eu quero que você fique bem atento. Nós já estamos partindo para o encerramento, mas eu quero que você veja que a mensagem que Deus deu a Jonas para pregar era uma mensagem de 30 a 45 minutos de duração, com rimas para dar maior ênfase, e terminava com um poema, certo? Não. Aquela mensagem não era de 50 minutos, não era de 1 hora, não era de 20 minutos. Aquela mensagem consistia de apenas 7 ou 8 palavras na nossa tradução portuguesa, e foi pregada por um homem que certamente não tinha no seu coração aquilo que estava dizendo. Por quê? Jonas não queria pregar contra aquela cidade, mas Deus queria. Então, a mensagem é de Deus. Nós não criamos a mensagem, nós transmitimos a mensagem. Vocês acham que eu não gostaria de pregar aqui uma mensagem para enganar todos vocês? Falar que Deus tem uma grande obra na vida de vocês? Que Deus vai dar prosperidade na vida de vocês, riquezas, carro e casa? Eu estaria iludindo vocês. Eu até queria pregar a comunidade e encher de gente, mas Deus me chamou para pregar a sua palavra, e eu vou pregar a sua palavra, doa quem doer, custe o que custar, nem que caia a minha cabeça, mas eu preciso de pregar a verdade da palavra de Deus. E se o Pai abrir os teus olhos,
você vai ser alcançado por essa verdade. Se não, fica aí iludido no mundo da religião. Então, queridos, Jonas não queria pregar aquilo que estava no seu coração, porque ele foi forçado a pregar aquela mensagem. Agora, pense comigo. Na nossa mente, nós podemos imaginar Jonas entrando na grande cidade, olhando com bastante medo para os lados, esperando qualquer momento ser reconhecido como um judeu e ser atacado, ou talvez morto. Porque, querido, somente seu medo excediu o seu ódio por aquele povo. Agora, após caminhar ali aproximadamente 1/3 da distância, percorrendo lá a grande cidade, ele tomou coragem e começou a clamar. Lá, a mensagem que Deus deu para ele foi em Jonas, capítulo 3, verso 4, que diz assim: Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia e pregava, e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Não era outra mensagem. Essa palavra subvertida, a pregação era que Nínive seria destruída, arruinada. Então, é uma mensagem muito curtinha. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 1:23, mas nós pregamos a Cristo e este crucificado. Não tem outra mensagem de regeneração para pecador. Não existe outra mensagem, queridos. Meu amigo, minha amiga. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Talvez que você que está me escutando nesta manhã, você pode imaginar alguns dos comentários que uma mensagem como essa receberia em nosso país hoje, em nossos dias, né? Rapaz, esse sermão seu é muito sem graça. É curto demais. Não tem assunto, não tem estilo. Ouvi-lo é uma perda de tempo. Mas, no entanto, aqueles que fizessem esses comentários estariam deixando de reconhecer o aspecto sobrenatural da mensagem. Era a palavra de Deus para Nínive, para o Império Assírio. E a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela sempre realiza o seu trabalho. Nós, pregadores, nós precisamos nos preocupar mais com o que o Senhor diz na sua palavra, em vez de como moveremos o coração dos homens. Porque eu sei, você também sabe, que um pregador, se ele não pregar a palavra de Deus, ele é um traidor de Cristo, ele é um anátema, ele é um maldito. E Jonas, ele continuou percorrendo aquela grande cidade, proclamando a simples mensagem de arrependimento. E sabe qual foi o resultado? O resultado foi sem paralelos em toda a história humana. Porque a palavra de Deus diz que do maior, que era o rei, até o menor, os ninivitas creram na mensagem pregada por Jonas, arrependeram-se da sua impiedade e humilharam-se diante de Deus. E por causa do arrependimento verdadeiro daquela cidade de Nínive, daquele povo, Deus, ele reteve a sua mão de julgamento até um tempo posterior. Porque a história, ela registra que muitos anos mais tarde, aqueles ninivitas, eles voltaram aos seus caminhos pecaminosos e Deus acabou destruindo o Império Assírio. Mas isto mostra o que Deus pode fazer nos corações dos homens hoje. Olha, meus queridos, mesmo nas mãos de um indivíduo relutante e sem entusiasmo, a mensagem de Deus alcançou o seu resultado desejado. Por outro lado, a palavra de Deus pregada pelo mais eloquente e dinâmico pregador do mundo não alcança nada similar se o Espírito Santo não atuar. E a pregação sem o poder, ela pode, e rotineiramente, ela enche os bancos das igrejas e os gasofilaços de ofertas, mas o tribunal de contas de Cristo é que será o padrão de avaliação. Não o sucesso aí relativo conforme os homens estão vendo. E finalmente, no capítulo 4, vemos Jonas fora de Nínive, olhando para a cidade e achando que aquela demonstração de conversão fosse apenas fingimento da parte dos ninivitas. Talvez Deus descubra que eles estão apenas fingindo e os destrua. E apesar de ter testemunhado um tremendo milagre, a raiva de Jonas por aquele povo continuava a ofuscar qualquer vestígio de compaixão no seu coração. Por quê?
agora que os seus piores temores se concretizavam, que Deus salvou aquele povo, que Jonas não queria que Deus salvasse, e Deus realmente havia poupado aquele povo, sabe o que aconteceu com Jonas? Ele ficou irado, ele ficou bravo. No entanto, meus queridos, Deus trata esse pregador petulante como se fosse uma criança. Porque, sabe por que Jonas não queria pregar para aquele povo? Porque Jonas sabia quem era Deus. Quem era Deus? A palavra fala aqui, quando Jonas pregou, capítulo 3, verso 10, a Bíblia diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Porque eles creram na mensagem. Agora, capítulo 4, verso 1, a Bíblia diz assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Agora nós entendemos porque Jonas fugiu da presença do Senhor. Aquela cidade, aqueles soldados eram homens cruéis, que arrancavam a pele dos seus contemporâneos, dos seus compatriotas, que espetava aqueles povos de Deus com as lanças pelo peito, erguia lá em cima. Jonas queria que aquele povo fosse para o inferno. Jonas odiava aquela cidade, aquele povo, mas Deus amava aquele povo. Aquele povo eram uns monstros, mas Deus amava aqueles monstros. E a especialidade dele vir a este mundo, pegar esses monstros e transformá-los em novas criaturas. Ele veio buscar e salvar o perdido. Não julgue ninguém, porque a natureza que aquele Fernandinho Beiramar, aquele monstro e tantos outros assassinos, bandidos, estupradores, tem a mesma natureza que você tem. É que a sua está camuflada. Mas o amor que Deus tem por você, também tem por eles. Agora veja aqui, capítulo 4, versículo 2. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e te arrepende-te do mal. Deus é clemente, é misericordioso, e tardio em irar, e grande em benignidade, e Deus se arrepende do mal. Ah, isso aqui deixou Jonas muito intrigado, muito irado. Não foi? Eu fico vendo assim, né? Quando Jonas ficou todo irado, todo nervosinho. Ai, Jonas está agindo como uma criança teimosa. De modo que Deus o trata da forma mais apropriada. Quase podemos ouvir Deus dizendo o seguinte, numa linguagem bem infantil em suas respostas àquele profeta Jonas: pobrezinho, está magoado comigo? Vem cá, Jonas, sente-se aqui debaixo da sombra desta planta. Epa! O verme malvado comeu a planta, e o sol e o vento quente estão fazendo meu menino desmaiar? Talvez foi assim que Deus tratou com Jonas, com aquela criancinha mimada. Então, queridos, esta maneira condescendente, ela tem o objetivo de deixar Jonas constrangido pela sua atitude infantil. Mas, ao mesmo tempo, mostrar a Jonas a grandeza da graça de Deus para um povo que não merecia a sua misericórdia. Porque aquele ódio de Jonas pelos ninivitas era compreensível, considerando, né, que toda a maldade que eles perpetraram, mas e as 120 mil pessoas, sem mencionar os animais, que sofreriam se Deus destruísse a cidade? Olha, queridos, a nossa velha, caída e depravada natureza humana raramente vê o quadro grande, pois nós somos egoístas e nós queremos que tudo seja feito da nossa maneira. Agora Deus, ele não devia explicações a Jonas, mas graciosa e pacientemente Deus explicou sua vontade soberana a Jonas. Olha, Deus preparou um pregador, providenciou um grande peixe, uma planta e um verme, e um vento quente para realizar a sua boa e perfeita vontade. O peixe era tudo o que era necessário para que o trabalho do pregador fosse realizado. A planta e o verme, o vento, foram para instrução de Jonas. Então, queridos, o nosso Pai tem nos chamado a pregar a sua palavra. Graças a Deus, porque naquela cruz
nós morremos com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus te abençoe, que Deus te guarda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra que foi ministrada. Abre o entendimento e o coração daqueles que nos ouviram. Revela Cristo, Pai. Tem misericórdia da cidade de São José do Rio Preto e de todo o nosso país, este Brasil, que muitos estão conectados e nos ouvindo. Faça uma obra na vida deles. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. O que eu faço é para ti, Senhor. A tua presença é o meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Se você deseja maiores informações sobre esta mensagem, ligue para o telefone 3215 7508, 3215 7508, ou então faça-nos uma visita e participe de uma de nossas reuniões. Atenção para os dias e os horários das reuniões. Todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 horas da manhã e às 19 horas. Igreja Batista Palavra da Cruz, Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Bom dia a todos, graça e paz. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Para sempre, te amarei, vou cantando, louvando ao Rei, rezando, te amando, lhe dando minha
minha